Semana agitada para o Flamengo. Saiu a agenda de treinos do Flamengo para essa semana com jogos extremamente importantes. Tem também Gonzalo Plata sendo abraçado pelo grupo e também pelo técnico Leonardo Jardim. E tem também Pulgar, galera, vai ficar fora aí por um longo período. Antes disso, galera, não sei se vocês viram o jogo de sábado do Cruzeiro contra o São Paulo. Gerson, o que você foi fazer da sua vida, meu rapaz? Olha, depois que saiu do Flamengo, a vida do Gerson dentro das quatro linhas está complicada. E fora das quatro linhas, ele ainda pode pagar aí mais de 40 milhões de reais ao Flamengo, pelo menos está na justiça. O Flamengo deu essa entrada na justiça. E por que eu estou falando do Gerson? Lembrando, galera, ninguém morre nos devendo. Olha para as informações. Eu vou começar falando do Gonzalo Plata, que inclusive, curiosidade aí, voltou a seguir o Flamengo lá no Instagram. Pois é, parece que fez as pazes com o Flamengo. Parece que eu tô falando de uma criança, cara. Ai, deixei de seguir o Instagram e depois volto a seguir. Parece meus tempos de adolescente lá no Orkut. Quem é dessa época? Orkut. Pois é, o Gonzalo Plata voltou a seguir o Flamengo lá no Instagram, porém o mais importante ele fez também. Atuou bem com a camisa do Flamengo na vitória sobre o Santos de virada por 3-1. E o Arrascaeta, capitão da equipe, saiu, entre aspas, em defesa do jogador, mas ressaltou sim que o jogador deu mole fora de campo. Leonardo Jardim também deu moral para o Gonzalo Plata e o Lucas Paquetá. Vamos lá, eu vou começar falando aqui do Arrascaeta. O Arrascaeta disse o seguinte: o Plata é um grande jogador. Acredito que ele pode agregar muito no nosso elenco e é muito querido por todos nós também. Às vezes a gente fica um pouco chateado. Obviamente ele errou em algumas coisas e a gente fala com ele. Mas também, às vezes, vocês pegam muito no pé de alguns jogadores e de outros não. Então é um cara que a gente respeita muito, que também foi cobrado, como falei, por algumas coisas que ele errou. E ele é consciente disso. Mas o quanto antes a gente recuperá-lo, iremos ganhar um excelente atleta. Então, Arrascaeta, vamos lá. Você mesmo acabou de dizer aí que o Gonzalo Plata deu uns molinhos fora das quatro linhas, que errou fora das quatro linhas. Então, nós da imprensa não pegamos no pé dele, não. Ele errou, e ele sabe que ele errou. Inclusive, o histórico dele, de erros assim, vem antes do Flamengo, tá? Antes do Flamengo. Todo mundo já sabia do histórico do Gonzalo Plata. Então, Arrascaeta, na boa, não vem, entre aspas, botar a culpa na imprensa em relação ao Gonzalo Plata, porque você mesmo disse que o jogador errou. Porém, eu também sou a favor de dar uma segunda chance ao atleta. O Leonardo Jardim também comentou a situação de Gonzalo Plata. Em uma primeira parte, ele não estava totalmente integrado. Foi à seleção, jogou lá, fez 2 bons jogos, agora está cada vez mais integrado. É um jogador que eu conto porque tem qualidade e intensidade. É um jogador extremamente interessante, mas tem que partir de um pressuposto de orientação. É um cara que pode ser importante. Concordo. E o Paquetá também falou sobre o Gonzalo Plata. São situações que ele trata com a diretoria. Não sei bem o que acontece ou aconteceu, mas o Plata é um grande jogador, um vencedor e ídolo no Flamengo. Nós estamos sempre juntos. Não é passar a mão na cabeça se existir um erro. Assim como eu já fui cobrado. As pessoas cobram para tentar o melhor de cada um. Mas é um excelente jogador. Contamos muito com ele. Hoje entrou bem, me deu assistência e fez parte da vitória do Flamengo. É isso. Estou com o Lucas Paquetá. Uma segunda chance ao Gonzalo Plata. Espero que ele aproveite. Lembrando que o Plata tem 77 jogos oficiais com a camisa do Flamengo, 50 como titular e 27 como reserva, 8 gols e deu 11 assistências. Repito, ele participou também do gol, na jogada ali do gol do Lucas Paquetá, que foi um golaço, inclusive. Por falar em Paquetá, galera, eu acho que o Paquetá tem que jogar nessa função de segundo volante. Ainda mais agora, já vou entrar no próximo assunto, Pulgar. Ele vai ficar fora pelo menos 2 semanas, tá? Por conta do problema no ombro que ele sofreu. Ele não estava apenas suspenso, ele também teve uma lesão no ombro. Não me pergunte se essa lesão no ombro foi por conta, do ato na expulsão dele no último jogo contra o Red Bull Bragantino, porque eu não sei, seria leviano da minha parte eu dizer que sim. Foi o último lance do jogo dele. Beleza, o Everton Cebolinha se machucou contra o Bragantino e ficou em campo mesmo assim. Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
O Cebolinha, eu já comentei aqui, uma lesão na costela, uma fratura na costela, vai ficar fora por tempo indeterminado. E o Pulgar fora por pelo menos 2 semanas por conta desse problema no ombro. E agora o que fazer? Tem que fazer como o Jardim fez no segundo tempo contra o Santos. Bota o Jorginho de primeiro volante, o Lucas Paquetá de segundo volante, a Arrascaeta ali, responsável pela armação das jogadas, mas muito próximo da área, porque a gente pôde ver um Arrascaeta muito mais próximo da área do que propriamente o Pedro em vários momentos do jogo. E aí na ponta direita você, enfim, decide Luiz Araújo, Carrascal, o próprio Plata. Na ponta esquerda, Samuel Lino, embora o Samuel Lino com o Ayrton Lucas não renda, mas eu acho que é muito mais culpa do Ayrton Lucas. E por falar em Ayrton Lucas, não tem como mais defender. O Flamengo precisa contratar um lateral esquerdo urgentemente. A discrepância técnica quando o Ayrton Lucas entra e o Alexandro sai é assustadora. Para mim, é a maior diferença na qualidade técnica, individual e tática também. Quando o Alexandro sai e o Ayrton Lucas entra. Apesar que no lateral direito isso tem acontecido muito, inclusive o Varela, na minha opinião, foi o melhor em campo, sem sombra de dúvidas. Jogou muita bola, foi bem no ataque, fez cruzamentos importantes. Na defesa ele tirou 2 gols do Santos, tirou 2 gols, uma no primeiro tempo, que ele fez uma leitura tática impressionante, e a outra no segundo tempo, quando ele cabeceia a bola debaixo da trave, e não, o Rossi não iria chegar. Então, acho que chegou o momento do Paquetá atuar como segundo volante, pelo menos é a minha opinião, e o Paquetá também deveria dar essa opinião ao Leonardo Jardim se ele estiver pensando ainda em uma vaga à Copa do Mundo, porque ele está brigando com o Danilo lá do Botafogo, está comendo a bola. E ó, galera, só para finalizar nosso vídeo, a agenda da semana no Flamengo, uma agenda agitada. Nessa segunda-feira já teve treino pela manhã, 10h30. Terça-feira, treino pela manhã, 10h30. 4 horas da tarde, voo, tá? Voo. Aí na terça-feira, outro voo, porque o Flamengo vai fazer uma viagem longa para enfrentar o Cusco. Na quarta-feira, 7h30 da noite, horário de Brasília, Cusco e Flamengo, lá no estádio Inca Garcilaso. Na quinta-feira, viagem, 7h15 da manhã. Depois outra viagem, sentido Galeão. Na sexta-feira, 10h30 da manhã, treino. Sábado, 11 horas da manhã, treino. Sábado, 6h30 da noite, jogo contra o Fluminense no Maracanã. Fla, mando de campo do Fluminense. E no domingo, 10 horas da manhã, treino novamente. Olha, vocês vão precisar de muita aguinha para aguentar esse ritmo do Leonardo Jardim, hein? Ó, e bebe aguinha lá na garrafinha da Gold Case, que eu tenho certeza que vai sair mais gostosa ainda. Porque eu sou da opinião que água tem gosto sim, tá? Eu sinto o gosto da água. Então, água na garrafinha da Gold Case tem um gosto ainda mais gostoso, digamos assim. Tal como foi a vitória do Flamengo em cima do Santos. Uma vitória com gosto maravilhoso de virada. 3-1, Mengão. Tamo junto, galera. Uma ótima semana e fui! Como é que vocês viram essa atuação, né? Esse gol importante, né? Uma bola de cruzamento ali que resolveu destravar o jogo ali, né? Foi o gol do empate do Flamengo. Teve aquele sustinho lá e muito bem anulado. Já mencionamos, muito bem anulado o gol do Flamengo naquela jogada com o Léo Ortiz, né? Então, temos nada para falar sobre Anderson Daronco a respeito de decisões técnicas. E aí o Pedro apareceu para, enfim, cumprir o papel dele como centroavante. A galera do Santos fica louca lá com Zé Ivaldo e as suas Zé Ivaldices, mas o Flamengo não tem nada a ver com isso. O Pedro foi bem, cabeceou e empatou o jogo, né? Abrindo o caminho para essa virada. Rodrigo, como é que você está vendo essa sequência do Pedro, principalmente? É uma coisa que ele reclamava muito quando tinha Felipe Luiz e ontem com um detalhe, né? Não foi substituído pelo Bruno Henrique. Saiu, mas saiu um pouco mais à frente, com um jogo, um contexto diferente, já resolvido, mas tem conseguido esses minutos e com frequência, com sequência de titular. Já estamos vendo o melhor Pedro novamente, estamos perto de ver o melhor Pedro novamente. Como é que você está enxergando essa simbiose entre o treinador e esse camisa 9 aí? Muita gente falava que ele lá na Jardim que é cara vertical, correria e tal, mas o Pedro tá ali, tá com o seu espaço aí, tá se tornando um dos, entre aspas, intocáveis desse time. O Igor, porque ele jogava bastante com o Felipe, né? Não era sempre, tinha vezes que o Felipe preferia um atacante mais pressionante, né? Aquele centroavante que fizesse mais pressão,
Mas eu acho que o estilo de jogo do Jardim favorece mais o Pedro. O time procura mais ele, tem um jogo pela lateral que interessante, que foi o caso desse cruzamento aí do Carrascal para o Pedro. Tem um jogo de aproximação, às vezes, por dentro, que ele faz um pivô interessante, já fez em algumas tabelas. Então eu acho que o estilo de jogo, que é um jogo. Agora, por exemplo, o time não está pressionando tanto a marcação como tu pressionava na época do Felipe Luiz, o que também ajuda o Pedro, né? Porque não é exatamente uma grande qualidade dele, como sabemos. Aí, até estava melhorando um pouquinho, mas não é o principal mérito dele. Então eu acho que o estilo de jogo mais que favorece, menos do que a questão da minutagem. E ele tem essa sequência, é um bom jogador, tá mais em forma também, né? Tá numa forma física aparentemente boa. Então eu acho que isso tem ajudado, né? Você vê um jogador como o Samuel Lino, que antes ficava muito preso na ponta esquerda, também está se aproximando por dentro. E aí você tem essa aproximação para a tabela com o Pedro. O Arrascaeta fica do lado dele. Aí o Bruno Henrique, quando entrou junto com o Pedro, né? Para poder tentar alguma espécie de tabela ali e ter esses dois atacantes ali juntos, né? Então eu acho que o estilo é que tem favorecido mais, mais do que a questão da minutagem, né? Vamos tentar lembrar, não tinha quantas bolas tinha desse tipo de cruzamento pelo alto, às vezes pro Pedro, do jeito desse estilo, né? Os laterais estão subindo mais do que subiam antes. Então eu acho que é mais uma questão de estilo do que exatamente de minutagem. Agora, o Braz, o Pedro alcançou uma marca importante ontem, né? Dá uma destrinchada pra gente nessas numeralhas todas aí que estão agora registradas oficialmente em nome do camisa 9 do Flamengo, igualou o Gabigol na artilharia do Flamengo, subiu também, não só no ranking, óbvio, né, de artilheiros do Flamengo historicamente, mas também, principalmente, assumiu a artilharia de Pedro no século. O que dá para a gente perceber a importância histórica do Pedro? E também o Jardim, eu não sei se você estava na coletiva já na hora, eu que estava falando, mas ele comentou, dá para você abordar também, né? Que o Jardim já trabalhou com centroavantes que não eram um tanto de correria assim. E aí ele mencionou Berbatov, a galera vai lembrar do búlgaro aí que jogou Tottenham, Manchester United e tal, e trabalhou com o Leonardo Jardim no Mônaco, porque o próprio Jardim falou, a galera só lembra que eu trabalhei com o Mbappé, que só querem correria na frente e tal. Trabalhou com o Berbatov e com o Falcão Garcia, já numa fase Falcão Garcia pós-lesão no joelho. Então já era um Falcão Garcia numa rotação menor. Como é que você, então, para resumir aí, para a gente trabalhar esses números do Pedro, como é que você vê a importância dele nesse aspecto histórico, mas também desse aspecto comportamental, desse entendimento com o treinador que não está querendo colocar ele numa caixinha muito bem definida. Ele falou que o Pedro, inclusive, tem que correr certo, né? Em vez de, não precisa correr tanto, tem que correr certo, né? Dentro desse aspecto comportamental até sem a bola. Pois é, essa fala do Leonardo Jardim foi muito também uma autodefesa, vamos dizer assim, do Leonardo Jardim, de possíveis rótulos de que ele gosta somente de atacantes rápidos, né? E aí ele cita, como você bem mencionou, o Berbatov e o Falcão Garcia, que tiveram sucesso sob o comando do Jardim. E aí ele meio que subliminarmente também, né, na fala do Leonardo Jardim, ele dá indícios de que em algum momento vai ter que dar uma poupada no Pedro, né? Porque o Pedro jogou os 7 jogos que o Leonardo Jardim tem até agora pelo Flamengo, ele jogou os 7. E aí ele diz que em algum momento que não dá para usar todas, não dá para jogar em todas. E aí é quando ele fala que, inclusive, se precisar, bota o Bruno Henrique na função do Pedro, mas já deixou claro, né? Inclusive, né, na maneira como ele mexeu na equipe, que a prioridade é usar o Bruno Henrique na função que o Bruno Henrique, né, a função original do Bruno Henrique, vamos dizer assim, que ele se acostumou mais ao longo da carreira. Ontem, o Bruno Henrique jogando mais na ponta e o Pedro jogando centralizado. E aí o Pedro ele faz esse gol de cabeça, né, um gol bem ao estilo dele, e chega aos 161 gols pelo Flamengo. E aí, como você falou, igualou o Gabigol, né, que entrou no segundo tempo como o maior artilheiro do século do Flamengo e sexto maior artilheiro geral da história do Flamengo. E para o Pedro tem um simbolismo especial, né? Que o Pedro é um rubro-negro, família toda rubro-negra, então você chegar
numa prateleira dessa, né? Inclusive, depois do jogo, ele solta um vídeo, né? Ficou bem bacana, com a fala do Zico, meio que convidando ele para esse seleto grupo e tal, e aí ele entra no vestiário com mais camisas do top 10 ali de artilheiros do Flamengo, e, pô, você ser um flamenguista de carteirinha, de coração, de berço, e se colocar nessa prateleira junto de monstros sagrados da história do Flamengo, sem dúvida alguma, foi como ele próprio falou, uma noite especial. Agora, para ele chegar na quinta posição desse top 10 da história do Flamengo, vai ter que correr atrás um pouco ainda, que é o Romário. Se eu não me engano, se eu não estou enganado agora de cabeça, não estou com a tela aberta aqui, mas acho que são 204 gols. Então, ele ainda vai ter que fazer bastante gol para alcançar o baixinho, mas está entre os 6 maiores artilheiros da história do Flamengo já é uma façanha incrível, né? Não estou ouvindo. Não, desculpa, que estava mutado. Eu olhei a lista aqui, Braz. Ele de fato seriam 204 gols do Romário, que é o quinto, e 204 gols do Pirilo. Na verdade, os dois estão juntos, né? Não sei porque que essa lista aqui que eu vi botou quarto e quinto. Eu vi o Pirilo aqui com 209. Deve ser isso. Ah, é? Bom, tá, pode ser. Mas enfim, aí faltaria para ele, de fato, mais 50 e poucos gols. Não tem que, no mínimo, mais uns 2 anos, né? Precisaria para ele poder chegar nesse patamar ali. E depois estaria 216 o Henrique. Aí na frente é o Dida com 264 e o Zico com 509, que é completamente inalcançável, né? Esqueça tudo. Zico já foi e ninguém pega. E aí pode dividir o novo Maracanã, velho Maracanã, aí esquece. Ô Rodrigo, eu ia te perguntar em relação. O Zico não gosta muito disso, né? Não, detesto. Ele ficou irritado com essas expressões de novo artilheiro do novo Maracanã. É o mesmo Maracanã que ele acha que é uma desvalorização para. Eu tendo a concordar com ele. Agora, Rodrigo, dessa questão que o Braz introduziu também a respeito do papel do Bruno Henrique, na sua visão, Leonardo Jardim tende a usar ele mais como ponta agora, ou realmente vai continuar essa canalização das forças da velocidade do Bruno Henrique ali para essa faixa central do campo ali? O que dá para fazer, considerando o que você já falou sobre Samuel Lino, Cebolinha ali alternando e tal. Daqui a pouco a gente vai atualizar, inclusive, o departamento médico, que envolve Cebolinha, tá? Mas, enfim, o papel do Bruno Henrique nessa volta. Ontem foi o primeiro jogo do Bruno Henrique sob o comando do Leonardo Jardim e dá para dizer que entrou bem, né? Ajudou a aumentar o volume e tal. Terminou como centroavante, né? Que o Pedro saiu, depois houve as mudanças e mexidas de peças ali, mas, enfim, para onde que pode ir esse trabalho do Bruno Henrique com o senhor Leonardo Jardim? Olha, assim, como o Braz mesmo informou, o Pedro pode ser poupado em alguns jogos, né? Então, se for poupado, vai ter que usar ou o Bruno Henrique ou o Wallace Young, que está tendo algumas chances. Não acredito que ele vai usar o Plata, né? Já indicou que isso aí que a torcida do Flamengo ficava irritadíssima com o Felipe, que era a utilização do Plata como centroavante. Parece que ele não é muita intenção que ele vai usar o Plata como ponta direita, que é a posição original dele, né? Mas vai ter talvez essa improvisação do Bruno Henrique se ele não optar pelo Wallace Young. Mas assim, onde ele rende mais, sem dúvida, é jogando como um segundo atacante. Mas até eu acho que o Bruno Henrique, inclusive, rende melhor como segundo atacante que como ponta esquerda. Quando ele entra junto ali no lugar do Arrascaeta mesmo, dando outra característica, né? Essa característica de ter mais uma presença de área, de velocidade, enquanto o do Arrascaeta é mais de achar espaços curtos, né? Tabelas, enfim, tudo que ele entrega normalmente, que ele não está entregando recentemente, né? Mas eu vejo desse jeito. Ele, quando puder, vai preferir escalar. E o próprio Felipe Luiz também estava escalando o Bruno Henrique desse jeito, né? Como segundo atacante. Mas como o Flamengo não tem um centroavante típico reserva do Pedro, eventualmente ele vai voltar a ser improvisado como centroavante. Já que você mencionou um certo equatoriano, a gente tem 5 minutinhos para o intervalo, acho que vale a pena investirmos os 5 minutinhos para falar sobre ele, Gonçalo Plata. Plata voltou ontem, foi não só relacionado, né?
o Leonardo já disse que ele estava com um problema de integração, entre aspas, na situação anterior, quando foi relacionado para o Corinthians. E aí aconteceu do que aconteceu, a gente comentou na live semana passada sobre as estripulias dele na data FIFA em relação a comentários na seleção equatoriana e tal. O Braz já trouxe matérias também na semana anterior a respeito dos problemas de pontualidade dele, essa questão comportamental toda. E o Jardim, meio que uma amenizada ali, tentou trazer de novo o Plata para a volta desse contexto, assim, né? O Braz, o que dá para a gente perceber do aspecto Plata nesse elenco, nesse jogo de ontem? Você que é especialista em assuntos aleatórios relacionados a Gonçalo Plata, aí o pessoal do Equador te procura bastante. Bom, o que eu percebi é que chegou um momento ali, agora no Flamengo, no grupo ali, como são tais jogadores, que há um sentimento de assim, cara, já fizemos todas as cobranças possíveis, já demos aquela escovada no cara, e aparentemente eles sentiram que o Plata falou, não, galera, agora eu vou entrar nos eixos. Então agora tá rolando uma preocupação de não perder o cara por completo, né? Porque, de fato, ele ficou muito visado, né? Ficou muito criticado pelo torcedor, porque todas essas questões comportamentais, de indisciplina, que já eram de conhecimento do grupo, e ali do interno ali do Ninho do Urubu, quando vazou, né, de fato, assim, com detalhes na imprensa, algo que já era recorrente, além dessa cobrança interna, veio a cobrança externa da maior torcida do Brasil, maior torcida do mundo. Então, e aí eu senti que agora os próprios companheiros estão com uma preocupação, até o Leonardo Jardim também, de agora dar um pouquinho de blindagem no Plata para ele ter um pouco de tranquilidade para exercer o papel dele. Né? Além dessa fala do Leonardo Jardim, que você mencionou, Igor, o Arrascaeta falou sobre isso lá na Zona Mista. Ele admitiu os erros do Plata, admitiu que em alguns momentos, segundo palavras do Arrascaeta, a gente fica um pouco chateado com ele, mas ao mesmo tempo ele fez questão de também blindar um pouco o Plata, dizendo que ele é um cara que pode agregar muito, que é um jogador de muita qualidade, que tem consciência dos erros. Então tem essa preocupação também agora de dar uma blindada no Plata para ele conseguir exercer o papel dele. E ele entrou ontem muito bem. E o principal destaque foi essa jogada do gol do Paquetá, que ele passa por dois adversários e dá assistência ao Plata. Não sei se a gente tem aí a fala do Arrascaeta, mas foi basicamente isso aí que o Arrascaeta falou. Então é isso, pessoal. Saiu a lista da Libertadores, né? Foi divulgada aí. O Flamengo divulgou 50 jogadores inscritos na Libertadores de 2026. Mistura de titulares mais jovens da base. Estreia será contra o Cusco, no Peru, na altitude, né? Trazemos aí alguns desfalques também importantes confirmados. O volante Jorginho teve lesão confirmada. Ele não joga na estreia da Libertadores, sendo baixo relevante. Baixa importante aí, pessoal, é complicado. Vitória recente animou o time. O Flamengo venceu o Santos por 3-1 de virada no Brasileiro. O time reagiu rápido após sair atrás e recuperou confiança, né? Destaques do jogo: Jorginho marcou e ainda provocou o goleiro adversário. Georgian de Arrascaeta defendeu companheiros após críticas. E Lucas Paquetá comentou sobre chance na Copa. E o momento na temporada? O Flamengo voltou a vencer após sequência ruim. Está brigando na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Palmeiras abriu 5 pontos aí de diferença, né? O Flamengo precisa abrir o olho, senão vai ficar difícil. Bastidores e declarações. Arrascaeta criticou cobranças diferentes dentro do elenco. Paquetá disse estar tranquilo sobre possível convocação para a seleção. E o mercado da bola, rumores aí dos últimos dias aí, Flamengo avalia reforços e já teve proposta recusada por atacante colombiano. Talvez exista uma análise sobre possível contratação de um grande nome como Dybala. Você gostaria de Dybala no Flamengo? Comente aqui embaixo. E um resumo geral do nosso giro de notícias. Libertadores começando, né, a lista divulgada. Desfalque importante, caso do Jorginho aí com lesão confirmada. Vitória recente deu moral para o elenco. Bastidores agitados no elenco também, né? E o clube ativo no mercado. Gostaria de saber a sua opinião. Vamos ficando por aqui. Fortalece com o like, se inscreve no canal.
Ficamos de olho no mercado, assim que voltar mais informações, voltaremos em breve. Um forte abraço, saudações rubro-negro. Tchau, tchau.